Graça e paz, meus amados e queridos amigos e irmãos, aqui é o pastor Claudinei Gomes. Graças ao bondoso Deus por mais uma manhã abençoada e vitoriosa. Estamos chegando aqui para mais uma manhã teológica. Trabalho esse que aprove a Deus, Ele sendo oportuno, nos delegar a ocasião favorável de poder fazer a nossa voz encontrar com os oráculos de todos quanto vem nos acompanhando. Isso já se perdura por muitos anos e é um trabalho pela qual fico feliz, porque a nossa intenção, o nosso objetivo é realmente fazer com que muitas vidas sejam edificadas, restauradas e venham aprender mais e mais pelo poder da palavra de Deus. Da palavra de Deus, sem invenções, sem questões meio do mundo artificial, com exagero, coisa não verdadeira. Não, aqui a gente procura trazer a essência daquilo que tem que ser. Amém, queridos? Não sou o dono da verdade, mas a gente procura fazer o que tem que ser feito, entendendo que aquilo que não edifica sobra. Mas é muito importante sermos seletivos naquilo que edifica, fazendo assim você crescer, tá bom? Hoje nós queremos falar aqui sobre a unicidade do casamento, tá bom? Quero tomar como base o exemplar da Bíblia Sagrada, porque é dela que nós vamos exaurir lições para a nossa praticidade de vida. Algumas questões realmente bastante interessantes que Deus me dirige a falar nesta manhã. Sei que alguns cantos aqui vai apertar um pouquinho os parafusos, vai doer um pouco, mas fica tranquilo, porque se doer, grite ai ai ai, porque é sinal que você não morreu, porque morto não sente dor. Tem vida em você ainda, e Deus não fala com bastardo, Deus fala só e te corrige filho, a quem Ele tem, por apreço, por ser um pai que nos ama com amor paternal, tá bom? Gênesis 2, versículo 24. Olha como é lindo a expressão da Bíblia, com palavra deitada de letra, que diz assim, ó: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á. Tem tradução que eu gosto muito, que diz: e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Quero ainda pegar o versículo 25, que esse aqui vai doer um bocado, que diz assim, ó: e ambos, tá? Veja que antes diz ambos, uma só carne. Agora repete: e ambos. Esse ambos aqui estavam nus, pelados, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Ok. Meus amados e queridos amigos, meus irmãos, todos nós somos propriamente sabedores que a família tem se tornado cada vez mais banalizada, não por questões apenas de leis orgânicas que se reúnem entre si, para que isso possibilitem como parcela que cooperam para que as coisas caminham aceleradamente de mal a pior, numa perspectiva desanimadoramente vulgar, dia após dia, piorando de forma que nos deixa perplexos. Eu já falei em outras ocasiões e falo aqui com o Paulo, não cansando de vos repetir as mesmas coisas, que há uma situação caótica e delicada hoje, Há uma pesquisa que essa aqui já é antiga, que hoje o Brasil, se a gente observar 12 casais que se casam, 2 anos depois, se você fosse visitar esses 12 casais, você teria como surpresa que 6 se separaram, 4 se toleram e apenas 2 são felizes. Então nós olhamos para esse texto que nós utilizamos como leitura lida, meditada e refletida para esta manhã, e vamos observar o quanto a Bíblia é linda, bela e bonita na sua forma de nos ensinar, com a expressão dizendo: portanto, deixará o varão. O varão. Bom, nós temos que inicialmente então fazer uma pergunta, uma indagação, uma interrogativa, cobrar com o texto. O que significa esse deixar aqui, gente? Meus amigos, esse deixar fala propriamente pelo menos de 4 coisas aqui. Número 1, fala de
ter sua moradia independente. Alguém, claro, vai tentar questionar, dizendo: por que, pastor? Calma aí, meu filho, aguenta um bocado aí que eu vou te responder. Há uma grande probabilidade de pais protegerem filhos indo contra a nora e indo contra genro. E se você ousar dizer para mim: ah, pastor, mas eu conheço fulano que mora na fundo da casa dos pais, dá certo. O que você me citou aqui, eu classifico como exceção, tá? Segundo ponto, e se deixará, fala no mínimo de não levar problema aos pais, até porque a moça casou com um homem, não casou com um marmanjo, né? Terceiro ponto é o seguinte: não depender dos pais para sobreviver. Eu às vezes fico até pensando de alguns aí que são meio marmanjão. Ô manhê, você quer chupeta, mamadeira, fralda, filho? Tá aqui o quarto ponto principal aqui, ó. Não depender do pai para sobreviver, não levar problema aos pais, né? Ter moradia independente. Agora segura aí. O homem deve satisfação à sua mulher e a mulher deve satisfação ao seu marido, porque se casou, cortou o cordão umbilical, desprendeu e agora ele passa a ter a sua primeira agência socializadora, meu filho, tá bom? Que é a família mais próxima dele agora. Agora segura aí, o que a Bíblia está dizendo: deixará, não é a mulher. É interessante observar os detalhes. Deixará o varão, né? Isso fala da natureza da maturidade do homem. É tão interessante que Davi chegou para o seu filho Salomão e trouxe a ele relevância de ser homem. Eu não estou falando nem de um órgão sexual entre as pernas não, meu filho. Não se assusta com a expressão pela qual usei aqui, que não tem ninguém bobo não, porque isso aqui não tem nada a ver com relação a ser homem. Porque senão trans, né? Essas questões de travesti por aí, deixa para lá, não vou nem entrar nesse campo aqui, senão o caldo vai ferver, tá? Estou falando de homem, maturidade. Tanto que a primeira coisa que Deus delega como testemunho de Jó, tem gente que fala íntegro, reto, se desvia do mal. Primeiro, homem. Homem. Dá uma olhada no texto lá. Então, ser homem requer maturidade. Até porque o homem é o cabeça. E cabeça não é ser mandão, chefão, general, nem ser o sargentão da casa. Cabeça é o peso da infraestrutura ortogada, delegada e facultada para o ombro, não é da mulher, é para o ombro do homem. Ok, tá, você entendeu. Agora, gente, o ser humano, ele possui pelo menos 3 idades. É muito importante eu ressaltar esse ponto antes de entrar no onde eu vou entrar, que aí vai doer um bocado. Primeira idade é chamada idade cronológica, segunda é mental e emocional, terceira física. Que idade é a idade cronológica? É a idade que corresponde à data pela qual nasci e cronologicamente corre o tempo. A idade de meu aniversário. Segunda idade é a idade mental e emocional. Essa é a idade da maturidade. Não case se não tiver maturidade. Terceira idade é a idade física. Quantos anos você aparenta ter? Cuidado, gente. Tem umas irmãs por aí que eu me assusto quando... Eu não vou falar aqui, claro, jamais eu daria nenhuma gota para alguém saber do que eu vou falar, mas tem um pastor casado na cidade onde eu moro, que um tempos atrás, algumas pessoas comigo olhou e falaram: nossa, a vozinha dele é viva. Era a esposa, entendeu? Esposa. Então, é muito importante você cuidar da aparência, cuidar da beleza. Isso está ligado à questão do autoestima. O ser humano tem que se sentir bonito. Ele tem que se amar, tem que se gostar. Isso vai ficar para um outro campo, para um outro estudo um dia, que aí você vai ver como é que tem muita coisa a se falar aqui. Uma vez que você entendeu a questão de, portanto, deixará, agora vamos observar o que a Bíblia vem dizendo. E apegar-se-á. Eu vou ficar um pouquinho com a outra tradução, que diz assim, ó. E unir-se-á. O que é que quer dizer isso aqui, pastor? Segura aí agora, meu filho. Primeiro você tem que entender que o casamento, ele não é uma unidade. Pastor, o que é unidade? Unidade é 2 partes que se juntam, tá? Casamento é unicidade.
O que é unicidade, pastor? Unicidade é duas partes que se entrelaçam na qualidade de uma única peça. Isso aqui é muito comparável ao exemplo de o café e o leite colocado numa única xícara. Quem separa depois? Tá? Um outro ponto interessante a observar é o seguinte: na maioria das palestras, encontros de casais que eu já realizei em nosso ministério, eu tenho às vezes por hábito de fazer uma pergunta assim, ó. Gente, todo casal junto é uma benção, sim ou não? Sim! Eu digo não. Porque Deus não fez o casal com o propósito de estar simplesmente junto. Deus fez o casal para estar unido. Estar junto é uma coisa, estar unido é outra coisa. Lembra do que eu falei aqui? Daquele exemplo? 12 casais se casam, 2 anos depois 6 se separam, 4 se toleram e 2 são felizes. Esse campo de gente que se tolera por questão de aparência, da casca, de ministério, de empresa, de negócio. Estão junto, mas não tem mais a unicidade, tá? Nossa, vocês não têm ideia, gente, a quantidade de mensagens que eu recebo pelo Brasil todo no meu celular. Há muitos anos atrás, nós fazíamos parte de um programa chamado Defensores da Fé, onde gravamos vários áudios de um grupo que nós fazíamos parte, e era debates, né? Eu sempre vinha com a última parcela de cooperação lá respondendo, e os áudios eram gravados, transformou em vídeo e foi para o YouTube. Eu nem imaginava que ia ter essa popularidade no YouTube, que causou um impacto de muita gente que me procura hoje. Esse canal a gente nem usa mais. O programa depois acabou se transformando numa rádio evangélica. Era minha e do Alex Silva, um grande amigo. Passei a minha parte para ele porque a demanda era pesada demais. Todavia os áudios nós continuamos, que é essas manhãs teológicas que a gente vem realizando e abençoando muita gente. E eu cheguei até dizer o seguinte, né? Tem muita gente que está juntos, e aí muita gente me procura dizendo: pastor, eu estou 5 anos morando na mesma casa com meu marido, todavia um na cama e outro no sofá, ou num quarto, outro. Gente, é um absurdo isso. Observe que estão juntos, mas não estão mais unidos, tá? Agora segura aí, porque a outra parte do versículo, ela vai esquentando na proporção que a gente vai entrando para dentro do texto. E vem dizendo assim, ó: e ambos serão uma só carne. Peraí. Vamos observar devagarzinho o que a expressão vem nos ensinando. Primeiro você tem que entender que do primeiro casamento, de um, Deus fez 2. E hoje, de 2, Deus faz 1. Ok? É claro, é notável, é patente, meu filho, é real, que não existe marido pronto, não existe esposa pronta. Marido não vem pronto, esposa não vem pronto. Você aprende a ser o esposo ideal com a circunstância, com as questões circunstanciais, com a convivência. Você aprende a ser esposa ideal, né? Até porque, abro um parênteses para informar todos os senhores, que os 3 primeiros anos e meio da vida 2 são chamados anos de ajustamento. Claro que é notável que você vai ver coisa nele que você não vai se agradar. É claro que você vai observar coisa nela que você não vai gostar. Isso se corrige como? Com agressões físicas, faciais, verbais? Não. Isso se corrige com Provérbio 24:3. A Bíblia diz: com a sabedoria se edifica a casa, e com entendimento e inteligência ela se firma. Agora observa que se é ambos uma só carne, primeiro eu tenho que pensar que se é uma só carne, deve-se evitar no mínimo o jugo desigual. Pastor, o que é jugo? Jugo é aquela peça de madeira que colocava no pescoço do boi, né, nas carruagens, que não permitia os bois se separar, gente. Agora alguém me pergunta assim: pastor, por que deve-se evitar jugo desigual? Eu te respondo: porque o casamento ideal é a união de 2 pessoas que se identificam. O cara tem que se identificar com ela tem que se identificar com o rapaz, e evitar aqui pelo menos 5 tipos de jugo desigual. Eu estou dizendo pelo menos 5. Qual que é o primeiro? Jugo desigual na fé. Não é eu não, é a Bíblia.
Vai ali para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. É ele que vai perguntar e indagar o seguinte: que comunhão há, gente? Justiça com a justiça. A luz e as trevas? É simples. Você casa com um rapaz que não é evangélico, noite de carnaval, final de semana, ele vai querer ir lá, sabe onde? Baile, forró, discoteca, carnaval. Vai querer a esposa do lado dele, você vai querer vir para a igreja, vai dar esse choque de cada um para o lado. Ele está errado de querer a mulher do lado? Não, ele está certo. Todavia, quem mandou a senhorita não ser sábia em vossas decisões? Semelhantemente, a moça o cara que casa com uma moça que não é evangélica, ela não quer me acompanhar, não quer ir para a igreja, chega domingo. Meu filho, isso não dá certo mesmo. Não professa a mesma fé, né? Outro tipo de julgo desigual é julgo desigual na cultura. Se o camarada for daquela elegância, de uma cultura exuberante, de umas palavras que, meu Deus do céu, tudo está no campo de uma grande esplendorosidade inenarrável. O cara fala alguma coisa, ela leiga sem entender e pergunta: amorzinho, isso come com o quê? É claro, meu filho, ou vice-versa. Ela é muito culta e ele um Zé da Roça, né? Dá certo? Dá não, meu filho. Terceiro julgo desigual nos hábitos. Toma cuidado, eu não vou entrar nem na questão da área da psicologia comportamental relevante aqui aos temperamentos, levantada por Sócrates, que não são apenas os 4, mas são os mais aceitos: colérico, flamático, melancólico e sanguíneo, né? Isso vai ficar para um outro dia, que é um outro estudo que eu vou trazer aqui. Mas um outro julgo desigual na idade, gente. Cuidado! A idade tem que estar compatível, e essa compatibilidade aí faz a convivência dos dois ter uma cabeça semelhante. Quem disse para você que é uma cabeça de menininha nova tem a mesma cabeça de 40? Você está de brincadeira comigo, meu filho. Toma cuidado. Eu não vou entrar nem em questão aí de conselho que eu dei aí, de casamento aí, que estava um tal terrível, porque a moça é corintiana, o camarada é palmeirense, aí já viu. Eu não vou nem entrar por essa área aí, porque você é cristão, você sabe do seu papel, mas vamos deixar esse lado. Meu filho, é o seguinte, coisa é braba, né? Ai, Jesus, uma só carne. Então o que é isso aqui? Isso aqui é unicidade. O meu propósito, o meu objetivo nessa manhã é falar justamente sobre a unicidade, não é? Então aguenta aí que agora a batata vai ficar um pouco quente. Isso aqui, meu filho, quando eu falo de unicidade, é qualidade una, ou seja, duas peças que se fundem uma na outra na qualidade de uma única peça, meu filho. Uma só carne. Talvez não vai dar para cair a ficha da largura, profundidade, comprimento, expansão, do peso significativo do que eu estou passando a vocês, do que significa exatamente uma só carne, tá? Só que é o seguinte, tem muita gente que pergunta para mim relacionado ao divórcio. Pastor, e o divórcio? Isso aqui vai ficar para um outro estudo também, que eu vou trazer aqui um dia, porque eu sou radicalmente contra o divórcio. O divórcio é corrosivo, é desastroso, só traz desgraças. As maiores vítimas são os filhos, não é verdade? Eu sou contra, tá? Claro que eu sou contra. Sou radicalmente contra. Agora, pastor, mas eu fui traído. Foi traído? O meu conselho é o seguinte: libere o perdão. O ensino que você vai encontrar isso na Bíblia aqui é a passagem de Cristo. Cristo foi traído por Judas. Sabe quem era Judas? Tesoureiro da equipe. O que é que eu aprendo aqui? Você não confia cargo de tesouraria para quem não é de sua confiabilidade. O que é que eu aprendo aqui, gente? Que as maiores dores não são físicas. As maiores dores, né, são aquelas pelas quais classificamos como dores abstratas. Dor de ser traído por quem você deposita o peso de confiabilidade. Só que dá uma olhadinha depois que Jesus libera o perdão. E Judas prefere o remorso do que o arrependimento e prefere o caminho do suicídio. Mas, né, o perdão é a base de tudo. Então, quando se perdoa, acontece de novo. Perdoa, foi traído pela segunda vez. Perdoa, foi traído pela terceira vez. Quem está ouvindo aqui e conhece sabe que aqui não tem bobos, sabe? Porque estou dizendo isso. Perdoa, foi traído pela quarta vez. Gente, abre uma lacuna tão grande, campo de ilegalidade para o diabo se andar nesse arraial aí, meu filho, onde a confiabilidade vai pro ralo. Não se sabe mais quando está falando verdade ou mentira. O coração abre um câncer, um oco, um buraco, um vazio, uma lacuna. Ainda tem idiotas no campo da religiosidade farisaica que diz que uma pessoa que é vitimada
nesse caso aqui, separa e vai viver sozinho pro resto da vida. Mas e se eu estou na esquina, meu irmão? E com palhaçada, mas exegese sem vergonha. Tá entendendo? Isso aqui é um outro estudo que eu vou deixar aqui para outro dia. Então, volto a repetir, eu sou contra divórcio. Só que existem casos e casos, né? E a gente tem que ter toda a habilidade, o jogo de habilidade para entender como tem gente por aí sofrendo debaixo de uma religiosidade farisaica de hipocrisia, tá? Mas isso vai ficar aqui como brecha para a gente vir com outro estudo um dia e responder para muita gente que tem me perguntado aqui, tá? Bom, eu vou me virar aqui agora para as mulheres. Quem é a mulher dentro desse propósito da vida 2? Ela é a costela. Costela de quem, pastor? Do marido. Então, se ela é costela dele, fala de parte integral da sua estrutura física. Queridão, dá um murro na sua costela aí. Vai doer ou não vai? Vai, pastor. Ué, então pera um pouquinho. Significa dizer que a dor dela é a sua dor. Por que o camarada bate na mulher com palavras, que dói mais que um tapa, e não está nem aí com a dor dela? Esqueceu que o sentimento dela é o seu sentimento? É aqui que entra o amor ágape, que é titularizado como amor sacrificial, para vivermos o que Paulo disse. Chorai com os que choram, alegrai com os que se alegram. A Bíblia não manda a mulher amar, porque ela já ama por natureza de ser mais emotiva. Agora dá uma olhadinha para Paulo escrevendo aos Colossenses, você vai entender as palavras de Paulo dizendo: marido, amai vossas mulheres. E ele vai desenhar um modelo. Como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Isso significa dizer que o sentimento dela é o seu sentimento, queridão. Mas vamos concluir aqui, porque eu não quero ser delongo e já vou partir para concluir. Só que nesse final agora a coisa pega. A Bíblia diz: e ambos, versículo 25, e ambos estavam nus, sem roupa, pelados. A minha pergunta aqui agora, no campo de uma objetividade aqui, um tanto até proposital, é o seguinte: para que serve a roupa? Você não é inteligente? Responde aí. Para que serve roupa? Gente, roupa serve para esconder a nudez do corpo do ser humano. O que é que eu aprendo aqui? Aprendo então que Adão não tinha nada para esconder da sua esposa. Eva não tinha nada para esconder do seu marido. Eu vou te fazer uma pergunta. Calma aí, mas não responda de forma muito apressada não. Não antecipa não. Meu amigo que está me ouvindo, você é sincero? Minha queridinha, você é sincera? Não, calma aí, não responda ainda não. Primeiro você tem que saber o que é sinceridade. Sinceridade vem da palavra sincero, e a palavra sincero no grego é sem-cera. Levanta de manhã, tem aquela remelinha no canto do olho, aquele é uma cera no canto do olho. Você coça a orelha, sai aquela sujeirinha na ponta do dedo, aquele é cera que vem da orelha. Cera na visão tapa a visão, pessoa que não tem mais visão. Cera na orelha tapa a audição. E na boca? Cárie na boca é boca suja. Cera na boca, boca suja. É palavrão de manhã e à noite vem tentar adorar a Deus com a mesma boquinha. Coça a cabeça, caspa, cabeça suja, quer dizer, mente adulterina. Só processa imoralidade e carnalidade, tá? Besteiras, sensualidade dentro da mente. Ué, pera um pouquinho, calma aí, deixa eu ir um pouco mais além aqui. Quando estou me referindo em sinceridade, é sincera, tá? E sincera significa transparência. E transparência significa carta lida. Isso significa dizer que quando você é sincero, você está dizendo: não existe nada em mim que meu marido não saiba. Não existe nada em mim que a minha esposa não saiba. Está escondendo o que do marido? Está escondendo o que da esposa? Então, pera um pouquinho, que antes de eu encerrar, eu vou pedir que Deus agora ajude você a entender o meu propósito, onde eu quero chegar aqui, queridão, ou minha queridinha. Deus colocou um caminho na sua caixa cefálica, nessa faculdade mental, nesse espaço craniano chamado a sua consciência, não colocou? Então ela vai apontar agora onde é que você merece nota 10. Onde é que você tem erros e acertos de agora? Eu conheço marido por aí que esconde mensagem no WhatsApp, Instagram, no celular, apaga, Facebook, esconde a senha, tá? Esconde o acesso, esconde com quem anda, esconde quanto ganha,
esconde aonde foi, tá? Esconde com quem esteve, tá? Esconde o que assiste, esconde o que acessa na internet, vai no histórico, apaga tudo, tá? Esconde para quem liga. E você, minha queridinha, tem esposa por aí, meu filho, que esconde o celular. Esse bendito, para não falar maldito e desgraçado, WhatsApp, Instagram, hein? Essa potroca, esconde. Facebook, conversa com quem? Hein? Com quem anda? Hein, minha filha? Esconde. Não vou nem falar de valores aqui no campo de dinheiro não, que isso dá confusão demais, não é verdade? Mas aonde foi, com quem esteve, aonde entrou, o que assiste na internet, o que acessa, para quem ligou, quanto gastou. Conheço mulher que gasta escondido do marido e mente para ele. Ô mentirinha, que vai ser um campo de legalidade para o capetão cirandar no arraial do seu casamento para jogar nos braços do divórcio amanhã, minha filha. Tá escondendo o que do marido? Tá escondendo o que da esposa? Sem cera. É sinceridade sem cera. Hein? Se tá escondendo, é uma vida conjugal toda cheia de cera. Aí, para terminar, deixa eu pegar aqui Hebreus 13, 4. Vou abrir a Bíblia aqui, peraí, olha aqui, ó. Hebreus 13 e 4. E olha o que a Bíblia diz aqui, ó. É a palavra, tá? Vou ler aqui, já estou terminando. Olha aqui, ó. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, pois aos devassos e adúlteros Deus o julgará. Tem uma tradução que diz um pouco diferente, que diz: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que dão a prostituição e ao adultério Deus o julgará. E nos encontros, palestra de casais que a gente faz, eu costumo até perguntar: gente, o que é esse leito aqui? Sabe o que as pessoas me respondem? Me respondem que na maioria das vezes leito aqui é cama. E esse leito não tem nada a ver com cama não, gente. Esse leito aqui na palavra grega, já que o Novo Testamento foi escrito em grego, é coito. E coito, na palavra aqui, é intimidade sexual. Quer dizer, se eu colocar a palavra correta, eu estou dizendo: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como a intimidade sexual, sem mancha, sem mácula, pois aos devassos e adúlteros Deus o julgará. Aí tem gente, cara de pau, que fala para mim: pastor, mas adultério é marido que trai mulher, mulher que trai marido. Então vai para Mateus capítulo 5, versículo 27, a Bíblia diz assim: portanto, como foi dito aos antigos, não cometerá adultério. Aí você vai para o verso 28, portanto, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela, meu filho. Quer dizer, adultério não começa no ato, começa na intenção, através de uma mente adulterina. Por isso que masturbação, ele é pecado e faz escondido, porque eu estou aqui só em questão dos esconderijos, tá? Por quê? Porque ninguém chega ao ato prazeroso de ejacular pensando em pé de alface, pensando em cheeseburger. Você vai ter que dar asa à imaginação para transmitir uma mente adulterina, meu filho. Adultério, tá? E eu encerro aqui dizendo: você pode até esconder do marido, minha querida, do seu marido. Você pode até esconder da sua esposa, queridão. Você pode até esconder dos seus pais. Você pode esconder coisas dos filhos. Você pode esconder coisa do seu patrão. Você pode esconder, mentir para vender. Você pode esconder do seu pastor e dos homens. Mas você não vai conseguir esconder de 3. Número 1, esconda de Deus, que eu quero ver. Número 2, esconda do diabo que faz pecar, que eu quero ver. Terceiro, esconda da sua consciência, que eu quero ver. E eu encerro aqui dizendo: se na igreja que você vai amanhã, hoje à noite, quem sabe, hoje, aquele telão gigante que tem lá na frente, se é que tem, se não tiver, imagina que tivesse, fosse passado todinha a sua vida de 3, 4 dias inteira, sem corte, ali, você ficaria para assistir? Ou cavaria um buraco e se enterraria viva por estar escondendo coisas? Meu filho, que Deus abençoe você para viver uma unicidade no seu casamento. Viva, mas viva bem, tá bom? Eu espero que essa palavra tenha causado efeito. De preferência, ouça junto com o seu marido e com a sua esposa e compartilha para uma multidão aí ser abençoados, tá bom? Querendo alguém falar comigo, nem sempre eu posso atender por uma cama de pessoas que nos procuram, mas vai assim na medida do possível atendendo
a gente vai conseguindo responder. Nosso contato é 0 operadora 12 98126 1630. Até domingo que vem para mais uma manhã teológica, querendo Deus. Deus abençoe você e sua família.